podemos nos reunir mais uma vez na presença do Senhor, também na presença de irmãos e irmãs da fé. Lâmpada é luz, a palavra é lâmpada e luz para o nosso caminhar, diz a canção de acolhida de introito. Mas também nos vem hoje uma palavra do Salmo 132, versículo 9, que nos diz assim: vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. Assim estamos reunidos nessa manhã também para que possamos nos vestir dessa justiça de Deus, exultar também esse nosso bondoso Deus, que na história fez tanto pelo seu povo e que com certeza continua fazendo nas nossas vidas. Estamos aqui reunidos nesta manhã, nesse dia tão bonito, em nome de Deus Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. A comunidade pode se sentar. Quero também acolher nosso grupo de música, de canto, lembrando que agora em diante, então, nós vamos ter sempre um ensaio para o culto de domingo. Geralmente será nas quintas à tarde, né? Depois da base. Então, quem gosta de cantar, quer vir cantar junto, então pode vir participar. A partir das 4h15 por aí, 4h30 o ensaio então do grupo de canto. Obrigado pela presença de vocês também. E nós, como comunidade, queremos cantar com o acompanhamento deles a canção 25. 25, quando o povo se reúne. Congregados nesta igreja e também fazendo parte desse culto, louvando e orando ao nosso Senhor. Sintam-se também congregados vocês em seus lares. E eu convido para quem pudesse colocar em pé, para nós termos agora a nossa oração inicial nesse culto, nesse domingo tão especial. Oremos.
Oremos. Amado e bondoso Deus, obrigado por este novo dia, obrigado pela vida, obrigado também por podermos amanhecer neste novo dia e também pela possibilidade de estarmos aqui reunidos em Tua presença. Senhor, te agradecemos também pelo trabalho que nos dá o sustento, te agradecemos pela família, te agradecemos pela saúde, enfim, também pela fé que muitas vezes nos move, a esperança que nos faz seguir em diante. Obrigado, Senhor, que Tu tens sido um Deus tão bondoso e tão maravilhoso em nossas vidas. E quando às vezes a vida não vai bem, Tu também tens nos carregado com o Teu poder e com o Teu Santo Espírito. Bondoso e querido Deus, nós queremos também reconhecer que somos falhos, somos pecadores e sempre de novo carecemos da Tua misericórdia, do Teu amor e do Teu perdão. Confessamos nesta manhã os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas transgressões e assim também te pedimos, conceda-nos a graça, o perdão e a alegria do viver. Querido e bondoso Deus, também te pedimos, abra o nosso coração, abra a nossa mente para que a Tua palavra possa em nós gerar transformação. Hoje nós vamos estudar, Senhor, a palavra que Jesus transforma os discípulos em apóstolos e os envia para a seara, para o trabalho. Assim também, ó Deus, te pedimos, faça com que esta palavra de fato encontre espaço em nossa vida, para que nós não sejamos apenas ouvintes da Tua palavra, mas também verdadeiros praticantes. Isso nós te pedimos em nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, quando nós confessamos os nossos pecados a Deus, Deus que é bondoso e misericordioso nos concede o seu perdão. E eu anuncio o perdão dos pecados em nome de Deus Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. A comunidade pode se sentar. E eu gostaria de convidar para nós cantarmos a canção número 90, Pelos Prados e Campinas. 90, Pelos Prados e Campinas. Para descansar.
reflexão muito bonita, que nos fala a confiança que com Deus nada nos faltará, que Ele não nos faltará. Nossa caminhada. Gostaria de trazer a palavra bíblica para esse domingo, segundo o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 35 ao capítulo 10, versículo 8. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 35 até o capítulo 10, versículo 8. Esse não é o texto previsto para este final de semana, mas o texto que foi usado no encontro dos 124 anos da UAS, e essa semana eu resolvi então trazê-lo também hoje de manhã nesse nosso culto. Foi o tema da palestra, da reflexão do encontro, e gostaria também de compartilhar esse texto com vocês. Mateus 9, versículos 35 até Mateus 10, versículo 8. Como são palavras de nosso Senhor, convido para quem pudesse colocar em pé, e assim juntos, numa só voz, também aclamar o Evangelho, cantando juntos, aleluia. Jesus tem pena do povo. Jesus andava visitando todas as cidades e povoados. Ele ensinava nas sinagogas, anunciava boa notícia sobre o reino e curava todo tipo de enfermidades e doenças graves das pessoas. Quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados, como ovelhas sem pastor. Então disse aos discípulos: a colheita é grande mesmo, e são poucos os trabalhadores. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. Jesus chamou seus 12 discípulos e lhe deu autoridade para expulsar espíritos maus e curar todas as enfermidades e doenças graves. São esses os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e o seu irmão André, Tiago e seu filho João, filhos de Zebedeu, Felipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu e Simão, o nacionalista, e Judas Iscariotes, que traiu Jesus. Jesus enviou esses 12 homens, dando-lhes a seguinte ordem: não vão aos lugares onde vivem os não-judeus, nem entrem na cidade dos samaritanos. Pelo contrário, procurem as ovelhas perdidas do povo de Israel. Vão e anunciem isto: o reino de Deus está perto. Curem os leprosos e outros doentes. Ressuscitem os mortos e expulsem demônios. Vocês receberam sem pagar, portanto, deem sem cobrar. Amém. Comunidade, pode se sentar. Nós ainda queremos cantar em resposta também a esta palavra bíblica a canção 155, Deus é meu amparo. 155. Meu consolo forte na tribulação.
isso uma vez aqui, né? Mas eu vou contar de novo. Essa canção sempre me faz lembrar dessa história. Quando a gente era pequeno, meu pai e a mãe queriam ensinar a gente a trabalhar, a ter a vida na agricultura, no cuidado das vacas, coisa assim, né? Eu, quando era mandado para ir para a roça fazer alguma coisa, ia devagarinho, ia para demorar para chegar lá, né? Mais ou menos assim a gente cantou essa canção. Mas daí o pai dizia: irmão, agora tu já trabalhou uma hora, já trabalhou tanto, tu pode ir para casa. A gente ia correndo para casa, né? Quem sabe a gente canta essa canção agora como se a gente estivesse voltando da roça, né? Com pressa, né? Para ir para casa, estou livre desse trabalho, né? Vamos lá, mais uma vez, bem rápido. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós nesse momento da mensagem, mas também para todos sempre. Amém. Nós temos hoje palavras do próprio Jesus, escritas no Evangelho de Mateus, e que nos fala então do discipulado, ou nomeia inclusive os 12 discípulos. E o texto nos faz entender que até aqui os discípulos eram meros ouvintes, acompanhantes e seguidores de Jesus na caminhada de Jesus. Até ali era o momento deles aprenderem sobre aquilo que deveriam fazer como apóstolos quando Jesus não estivesse mais ali junto. Mas nós podemos perceber que a partir desse momento Jesus envia os seus discípulos e os torna apóstolos, ou seja, lhes dá o compromisso de levar o Evangelho adiante, um compromisso de falar desse Deus, falar da misericórdia, falar do amor, falar da confiança e da fé que todo cristão precisa ter. Nós podemos ver no nosso texto que Jesus, então, conforme também outros textos, Jesus tem essa percepção. Ele lida muitas vezes com multidões, mas ao mesmo tempo ele percebe que cada pessoa está passando. Se o seu semblante está estranho, triste, alegre, se ele tem alguma necessidade e assim por diante. Vejamos, em um momento Jesus estava caminhando com toda a multidão, e aí de repente ele visualiza alguém que está em cima de uma árvore. Quem é essa pessoa? Zaqueu, né? O pequeno Zaqueu estava lá em cima, um homem de baixa estatura, diz o texto, né? Ele estava lá em cima porque queria visualizar Jesus. E Jesus então deixa esta multidão à sua volta e chama Zaqueu: desce aqui, eu quero cear na sua casa, eu quero jantar na sua casa. Num outro momento Jesus também caminha meio espremido pela multidão, e uma mulher toca-lhe o manto. E aí Jesus diz: poxa, quem me tocou? E os discípulos ainda meio que, talvez não entendendo, debochando um pouco Jesus: mas tu está sendo espremido de todos os lados, como assim? Todo mundo está te tocando. Não, de uma forma diferente, diz Jesus. Era mulher hemorrágica,
que ali pega no seu manto e ali ela também é curada. Isso nos mostra que Jesus tem essa percepção. Ele não lida somente com nós de forma coletiva, mas também individualmente, quando nós precisamos da ajuda de Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, Jesus tem uma preocupação para com cada um de nós, com o meu problema, com o teu problema. E Deus quer ajudar cada um de nós. Mas, se nós olharmos também para as Sagradas Escrituras, nós podemos perceber que Jesus fez sim muitos milagres, muitas curas. Há 2 semanas atrás nós falamos da multiplicação dos pães e dos peixes, mas de forma geral, o texto geralmente revela que ele fez uma cura ali, uma cura lá, e que ele não fez a cura talvez de todas as pessoas que o seguiam. Talvez nós pudéssemos nos perguntar, mas por que Jesus não poderia estalar o dedo e curar todo mundo que estivesse à sua volta? E por que talvez ele não fez isso? Talvez porque a cura de uma enfermidade ou um milagre não seja o foco principal. E de fato não é. Jesus veio para anunciar o reino de Deus, para anunciar que Deus é misericordioso e bondoso, para anunciar a boa notícia do Evangelho. Ele não veio para curar, ele não veio para fazer milagres, ele não veio para se exibir, tanto que ele muitas vezes pede para as pessoas: não conte isso para demais pessoas. Mas ele sempre disse: anuncie, contem adiante aquilo que vocês ouvem, daquilo que eu ensino, daquilo que Deus tem para nos oferecer. Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós temos diante de nós um texto onde Jesus se dá conta e percebe que os seus discípulos precisam começar a agir, precisam começar a se envolver. Eu me lembro que há 2 anos atrás nós tivemos aqui um estagiário durante 5 meses. Como é o nome, Henrique? Carlos Schneider, né? E o estágio funciona assim: primeiro mês só acompanha as atividades, só vai junto, só olha, vê como funcionam as atividades numa paróquia. Segundo e terceiro mês começa a fazer algumas partes dentro do trabalho. E depois, o 4º e 5º mês, então, ele tinha a liberdade de fazer algumas celebrações, de fazer umas visitas sozinho e assim por diante, né? Isso, na verdade, funciona assim para que a pessoa não chegue no lugar e comece a fazer da sua maneira e às vezes até criando desgostos, né? Às vezes trazendo até situações complicadas dentro de uma comunidade, dentro de um povoado. E Jesus então também teve este cuidado com os discípulos. Os discípulos foram durante bastante tempo apenas seguidores, apenas discípulos, seguidores de Jesus. Eles presenciaram milagres, eles visualizaram curas, eles auxiliaram na organização das pessoas, né, quando Jesus tinha algo para falar importante. Esse era o papel dos discípulos. Mas de repente, Jesus nos torna apóstolos. Ou seja, lhes dá poder e os envia para que também eles vão a todos os povos, vão a todas as nações, também observem aquilo que está acontecendo à sua volta, sejam atentos e também assim, obrigado Luciano, e assim também possam auxiliar naquilo que são chamados. E também, de novo, nessa perspectiva, não de somente criar cura, não somente de fazer
fazer milagres, mas de falar da boa nova, falar da salvação, falar da misericórdia de Deus, da importância de nós, como povo de Deus, também nos comprometermos com Ele. Como eu brinquei há pouquinho antes da canção, né? Quando a gente é bem criança, o pai chama a gente para uma cabina, fazer qualquer atividade ou na cozinha. Eu sei com a nossa sobrinha, né? Isso é uma brincadeira, secar a louça, lavar a louça, né? E fazem isso com tanto gosto, mas de repente perdem o gosto na adolescência, depois parece que não querem mais fazer. Mas se o pai e a mãe sempre de novo convidam e explicam e estão juntos, né? Isso vai começar a fazer parte da rotina deles. Assim também Jesus fez com os discípulos. E assim os discípulos também fizeram na sua ação no início das comunidades cristãs, e assim nós também somos desafiados hoje a não sermos meros ouvintes, a não sermos apenas aqueles que vão atrás da boiada, como se diz, né? Onde todo mundo vai, eu também vou. Se alguém levanta a mão, eu também vou, mas eu não vou ser o primeiro, né? Mas que a gente de fato tenha consciência, que a gente tenha compromisso com a nossa igreja, compromisso principalmente com Deus, e que a gente arregace as mangas e aceite o desafio também do Senhor de anunciar o Evangelho. E o texto nos diz também ajudar a transformar realidades. Você uma vez já teve a experiência de se parar, por exemplo, na esquina da nossa igreja aqui e observar o mundo à sua volta? Eu uma vez fiquei, um tempo atrás, uns 15, 20 minutos parados lá na esquina do Nacional, e eu comecei a observar pessoas saindo do supermercado, de repente rasga a sacolinha, cai o refrigerante no chão, 2 carros vindo ali na Fernandes Bastos, lá é a emancipação, né? E um deles parou e o outro não parou. Quando a pessoa quis atravessar, minha sorte, a pessoa estava atenta. E assim por diante, nós vemos muita coisa. Nós vemos pessoas sentadas na praça, às vezes. Isso é um aspecto mais amplo, mas se a gente começar a observar, às vezes dentro da nossa própria casa, tem muitas famílias que não sabem aquilo que está passando, às vezes com a sua esposa, com o seu marido, os seus filhos, os seus pais, os seus avós. A gente precisa observar como Jesus agia. Ele não chegava num lugar e dizia, olha, aqui tem que ser lá, tem que ser não. Ele fez isso uma vez, quando ele estava muito revoltado, quando transformaram o templo em lugar de venda, de comércio, de coisas. Mas fora isso, Jesus sempre observou muito como as pessoas se comportavam, como as pessoas reagiam, que expressão eles tinham nos rostos, qual o seu sofrimento, a sua dor, e aí no momento certo Jesus agia. A partir disso nós também podemos, como comunidade, ter esse compromisso. Eu digo como comunidade de forma unida, em conjunto, o que nós podemos fazer, o que nós devemos fazer. Mas que quando a gente sai daqui, a gente também leve esta palavra para outras pessoas. A gente também convença outras pessoas. A gente também se preocupe com a tristeza da outra pessoa e ajude naquilo que pode. E às vezes a gente ouve muitas pessoas dizer, poxa pastor, mas eu já não tenho mais idade para isso. Outros dizem, poxa, eu ainda tenho que trabalhar, ainda não posso. Outras vezes dizem, poxa, mas eu não tenho o dom da palavra, eu não sei o que falar, né? Quando eu chego na frente de uma pessoa, eu não sei o que falar.
E aí eu me lembro que no início do meu pastorado, não vou falar detalhes, porque isso também vai ficar aqui mas no início do meu pastorado teve uma morte de um jovem. E aí, de uma forma muito trágica. E aí eu fiquei sabendo isso logo depois do almoço, fiquei a tarde toda me preparando para o que dizer, e a tardinha eu fui até na igreja. E quando eu cheguei lá, parecia o corpo também havia chegado naquele jovem. E era de uma família muito conhecida, muito importante da comunidade. E aí aquela igreja estava cheia, deu maior confusão, maior choro, maior. Fiquei lá 1 hora, paradinho, às vezes chorava um pouco junto, dava uma oportunidade, dava um abraço no pai, dava um abraço na mãe, e não disse nada. Quando a coisa começou a se acalmar um pouquinho, fui para a minha sala, no fundo da igreja, fiz mais uma oração lá, voltei para casa, deixei algumas horas passar, depois, 11 da noite, fui lá de novo. Aí eu consegui falar algumas palavras. Outro dia fizemos um enterro, mas 3, 4 vezes aquele pai e mãe vieram dizer: olha, aquele momento foi muito importante, onde tu estavas ali conosco, naquele momento, tanto sofrimento. Eu não disse nada, não tinha nada para dizer. Tudo que eu havia preparado para mim era muito pequeno. Mas o fato de estar lá, o fato de a gente estar presente quando alguém está numa angústia, num sofrimento grande, E nem sempre o pastor pode abraçar isso tudo. Nem sempre as pessoas vêm e se derramam diante do pastor e dizem: olha, eu estou num profundo sofrimento, eu estou numa situação distante. Então, por isso a gente é comunidade, para a gente ser esses olhos atentos, para sermos essas mãos cuidadosas, esses abraços que as pessoas precisam, e não esperar que só o pastor faça. Por isso que Jesus envia também os discípulos para que mais pessoas, e os discípulos fizeram outros com certeza, outros apóstolos, mas como comunidade nós só vamos conseguir nos abraçar e nos cuidar como povo de Deus quando nós fazermos isso de forma coletiva. Quando nós fizermos isso de todas as pontas e de todos os lados. E o desafio que eu queria deixar para vocês hoje, a partir desse envio de Jesus, quando ele diz: vão agora a todos os povos, anunciem o Evangelho, curem gente, orem por essas pessoas, que nós também possamos sair daqui hoje com outra ideia. Não como comunidade, igreja, onde eu vou me abastecer. Eu digo a igreja posto de gasolina, onde quando o carro está vazio eu vou lá, me abasteço e aí eu vou andar de novo 300, 500 quilômetros. Mas que eu venha aqui me abastecer da palavra de Deus, me fortalecer na fé, para que eu possa usar os meus dons, as minhas habilidades, o meu tempo em prol do próximo. Lá na sua região, marque o seu local geográfico onde você mora. O que eu posso fazer de diferente? Eu me lembro que um professor um dia disse na faculdade, ele disse assim: você tem que construir junto com a comunidade uma comunidade que, se da noite para o dia vocês não estivessem mais lá, a sociedade ia sentir falta daquela comunidade. Porque se a sociedade não sentir falta, é porque vocês não estão fazendo a coisa certa. Vocês estão fechados em si e não estão fazendo aquilo que é o propósito de Deus, de servir uns aos outros com alegria. Então, vamos imaginar, se eu, lá na minha vizinhança, um dia
for embora e ninguém sentir falta, é porque eu não fiz a minha parte lá, não é verdade? For embora sem avisar e ninguém sair perguntando, poxa, mas tu não viu esse morador, o Edson ali? Não vi mais, faz uma semana, o que deu? Não, ele se mudou. Ah, então ele sentiu falta. Agora, se ninguém sentir falta da gente, será que a gente está fazendo a nossa parte? E eu digo isso como comunidade também, na vivência da nossa fé. Como nós temos abraçado as pessoas? Como temos olhado para essas pessoas? Como temos abraçado essas pessoas que muitas vezes precisam de nós? Que nós possamos hoje nos sentir não apenas discípulos que seguem e que ouvem, mas apóstolos que de fato trabalham para a transformação desse nosso mundo e dar sinais do reino de Deus aqui já neste mundo. É assim que Deus nos envia, para sermos agentes de verdadeira transformação em nosso mundo. Amém. Eu convido para nós cantarmos agora em resposta a esta palavra também a canção 320, Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir, né? Não só ouvir, né? Mas no sentido também de agir e de transformar realidades. 320, Senhor, se tu me chamas. Eu
trabalho com as crianças, né? Então, eu gostaria de novo de fazer um apelo, se tem pessoas que gostariam de trabalhar com crianças, né? A gente ajuda a preparar, nós temos aqui pastores eméritos, pastor Martin, também o pastor Ivário, temos a Cleise, né? Podem nos ajudar no preparo também de pessoas para fazer esse trabalho com as crianças. Eu acho que nós precisamos pensar nisso agora, nos próximos dias, organizar uma equipe também, para não ficar em cima de uma pessoa, né? Então, se vocês conhecem alguém que tem essa habilidade, gosta de sentar no chão com as crianças, conversar, contar historinha, né? e ensaiar umas canções, né? A gente pode também, né? O Henrique também, muitas vezes no encontro de jovens, com algumas coisas também ajudar no violão um pouco, né? Então, acho que nós precisamos pensar nisso. Vamos tentar organizar uma equipe. Se vocês têm interesse ou sabem alguém que possa ajudar, a gente vai atrás, conversa, né? Indique pessoas, vamos tentar fazer uma equipe para trabalhar com crianças. Tá, pessoal? Vamos fazer isso? Então, agradecer também ao pastor Ivário, a Cleise, pela doação do violão. Nós recebemos então nessa manhã mais um violão para trabalho também no louvor, no canto, né? Estão acontecendo aulas de violão e teclado atualmente na comunidade. Se mais alguém se interessa, né? Inclusive a gente tem esses violões na comunidade para ceder no início, para a pessoa começar a ensaiar o violão, né? O teclado nós também temos, né? E depois que a pessoa começa a aprender, então ela depois adquire seu violão, seu teclado. Mas no início a gente até cede violões ou teclado para isso. Eu gostaria de aproveitar hoje, fazer uma coisa diferente. Às vezes as pessoas me perguntam, mas quem é quem? Hoje estamos 3 ali, eu gostaria de convidar os 3 Schenkel para virem aqui na frente, por favor. Nadir, Enedir e Neri, né? Eles parecem ser 3 gêmeos, não parecem ser gêmeos, né? Então vamos saber quem é quem, né? Porque fica essa dúvida, as pessoas me perguntam, mas afinal quem é quem, né? Isso. Só cuidar o cabelo, né? Dá para saber quem é quem. Tá bom. Esse é o Nadir, né? Que a gente bastante vê por ali, Neri, né? E Enedir, né? O Enedir, para quem não sabe, é o nosso vice-presidente da comunidade, né? Se chama mandato de tampão, né? Isso. Enedir, então, nosso vice-presidente da comunidade, tá? Para todo mundo também ver, quem está nos acompanhando em casa também, né? As pessoas voltam e meio e perguntam, mas quem é quem, né? Então, hoje estamos 3 juntos, pensei, eu vou apresentar direitinho. Enedir, eu queria pode falar um pouquinho da tua caminhada também, junto na escola Bom dia a todos. Bom, a gente nasceu dentro do berço luterano, né? Então a gente não vem de intruso, então a gente simplesmente está fazendo o trabalho no dia a dia que a igreja nos ensinou, né? A gente ajuda, sempre ajudamos, às vezes poderia ajudar mais, mas teve um período que eu tive na presidência, então a gente teve tarefas pela frente e na época se achou a solução do grande grupo, entendi que deveria ser feito. Uma época que as comunidades tinham dificuldades, como sempre isso, se for olhar, hoje tem dificuldades, sempre existiu isso, né? Então eu tive assim, o prazer de ter esses 2, 3 mandatos aí de presidente, vice-presidente, presidente da paróquia, essas coisas todas foram sempre acontecendo. E nesses processos algumas coisas boas cresceram e hoje estão aí dando frutos. Uma delas é esse projeto da escola, que na época era uma escolinha de 30 alunos, isso em 97. Era um projetinho com 30 alunos pronto para fechar, quebrado, como se diz. E na época a gente discutiu isso no grande grupo, e trabalhou. E hoje é uma escola que foi parceirando trabalhos, parceirando grupos, boas ideias, e hoje também quase 400 alunos aí trabalhando, um trabalho social muito importante. Inclusive, em cima disso, na época nossa, como a gente aqui não teve soluções que o projeto exigia, a gente foi parceirando e a gente fez a parceria com o Domus, que é uma escola que tem em Porto Alegre, né? E essa parceria ela foi contemplada há 20 anos, e esse ano de 22 está completando 20 anos. Então, daqui
sempre foi trabalhado assim, a nível de nomes, eles fazem toda a gestão financeira, pedagógica e tudo mais, que é uma coisa assim muito complicada. O processo da educação não é muito fácil, tem que estar muito preparado para que isso aconteça devidamente, né? Então, isso hoje precisa ser refletido de novo, assim, como segue daqui para frente. Então, uma coisa que eu queria saber que o pastor está colocando e coloco isso para vocês, nossos comunidade, né? Então, isso foi um trabalho também, outro trabalho que eu participei muito, foi na época que eu entrei, a paróquia pertencia, teve uma época no início que era para Capão até Cará, era uma paróquia só. Aí, com o tempo, o Capão separou. E aí, o seu amigo novo, que era presidente, ele sempre dizia para mim: nós temos que separar essa comunidade, nós temos que ir daqui do litoral, nós não temos nada a ver com Santo Antônio, Cará e Osório, isso são outras cabeças, outro grupo, nós temos que criar, separar isso, e cada um siga seu caminho, sabe? Na época, né? Então a gente, dentro do grupo, sempre estudou isso, bom, o que nós vamos fazer para separar isso? Então tinha que se ver todos os mecanismos para ninguém abandonar, simplesmente abandonar como paróquia. Não, agora nós vamos cuidar daqui, vocês cuidem de vocês. Não, a gente tinha que preparar a saída. Isso foi feito em vários anos, né? Aí se preparou essa saída, se viabilizou a nova paróquia, que hoje é Santo Antônio, Osório e Cará, e nós começamos a cuidar mais do nosso trabalho aqui no litoral. Então são tudo trabalhos que a gente participou vários anos e depois eu fiquei um pouco mais longe, né, porque esse projeto Escola também teve uma expansão muito grande, então era muito complicado trazer serviço junto, né? Então a gente sempre colaborou, então isso foi um pouco das missões que a gente ajudou a desenvolver. Obrigado, Elendir. Acho que nós poderemos acolher ele também agora, né, como nosso vice-presidente da comunidade, uma salva de palmas, né? Obrigado, eu só queria pensei em aproveitar o momento, né, de saber, o pessoal saber direitinho quem é quem, né? Obrigado. No próximo domingo, nós vamos ter um culto às 10h30 e nós vamos organizar então um almoço. Quem ficou responsável, a Mônica e eu, nós gostaríamos também de contar com mais pessoas na ajuda do almoço, né? E a gente vai fazer então vaca atolada. O que a gente precisa? Aipim, né? E carnes de vaca, de boi, né? Então, para a gente fazer. E temperos, né? Saladas e coisas assim, tá? Então, quem puder ajudar de alguma forma, depois do culto pode falar com a gente, ou quiser fazer uma doação para compra de carne também, 10, 20, 15 reais, né? A ideia sempre é que a gente possa servir o almoço sem dizer, olha, cada um ajuda com tanto. Cada um faz uma ajuda e quero dizer, todas as vezes que a gente fez, sempre teve um valor a mais, né? Sempre a gente repassou para o caixa da comunidade ou para algum projeto um valor e sempre cobriu as despesas e a gente sempre teve um valor a mais, tá? Então quem quiser, mas também para almoçar, tem que confirmar até sexta-feira ali com o Eduardo, ali na secretaria, quem vem almoçar para a gente preparar para 50, 70 ou 30 pessoas, para a gente saber, tá bom? Próximo domingo, então, 10h30 o culto aqui, 9 horas em Mariluz, né? E aqui, então, almoço vaca atolada. E no outro sábado, que se não me engano, me ajudem, é dia 2, nós vamos organizar, junto com o coro da comunidade, o café colonial. Tá? Me parece que é das 4 horas até as 8. 5 horas até as 8. 5 às 8. Das 5 às 8. E também a gente já tem lá no WhatsApp da comunidade uma lista para a gente escolher o que a gente gostaria de doar ou ajudar. Tá bom? Então, próximo domingo vaca atolada, sem custo definido, né? Cada um ajuda do jeito que dá. E no outro domingo, café colonial. Então, outro sábado, a partir das 5 da tarde até as 8 da noite, café colonial. Daí tem que comprar o cartão com antecedência. Eu ainda não sei o valor, alguém sabe? 35 reais o cartão. Gente, também peguem ali com a diretoria cartão, levem junto, ajudem a vender, comprem antecipado, isso tudo ajuda na organização, né?
Não dá certo se a gente prepara para 100 pessoas e vem 50. E muito menos dá certo se a gente prepara para 50 e vem 100. E dá mais erro ainda, né? Então tem que se organizar, tem que comprar com antecedência. Ajudem a vender, nós somos comunidade. Vamos levar cada um 5, 10 cartão, vamos oferecer para o nosso vizinho, vamos dar de presente para o vizinho, tá? De aniversário, nos dias próximos, né? E qualquer coisa, né? Não precisa ser aniversário, invente uma desculpa para dar um presente para o teu vizinho, né? Um cartão, por que não, né? Então vamos nos organizar e ajudar a comunidade, o povo também a organizar esse evento. Mais algum lembrete, mais algum convite? Grupo de oração, terça-feira, às 15 horas, 15 horas, grupo de oração. Venham também participar. Tirem esse tempo, né? 1 hora, 1h30, venham aqui fazer um pequeno estudo da palavra, um momento de oração, onde são lembradas as pessoas doentes, acamadas, em tratamento de saúde, né? Também o mundo, as situações difíceis do nosso mundo, né? É muito interessante. Venha participar também, né? Mais algum aviso, lembrete? As ofertas, então, desse domingo são ofertas locais que permanecem para esta comunidade, para o trabalho de missão dessa comunidade. Que Deus abençoe as ofertas e também vocês, ofertantes. E nós cantamos a canção 218, trazemos os frutos da terra. 218. Coisa bonita, já envolvendo desde criança, né? Ele já quer ajudar. Muito bem, eu convido a comunidade para quem pudesse colocar em pé para nós termos agora um momento de oração. Oremos. Amado e bondoso Deus, novamente queremos te agradecer pela vida, por tantas bênçãos e dádivas que tu tens nos dado. Obrigado, Senhor, por essas palavras que nós encontramos no Evangelho de Mateus, que nos falam também do discipulado, daquilo que Jesus ensinou aos seus discípulos, e quando eles estavam preparados, Jesus nos enviou também para levarem a palavra, para auxiliarem, para serem aqueles que de fato geram transformações e sinais do reino de Deus no meio do povo. Assim, Senhor, nos envia hoje também daqui, na certeza que tu estás conosco, nos dando força, disposição, palavras certas no momento certo, para agir também para a transformação de nossa realidade. Envia-nos, Senhor, alegra-nos, fortaleça-nos, faça-nos sentir cada vez mais a tua presença em nossa vida, para que possamos de fato transformar vidas. Rogamos, Senhor, pelas pessoas doentes, acamadas, hospitalizadas, pessoas em tratamentos de saúde, longos tratamentos de
saúde. Rogamos pelas pessoas que passam por conflitos familiares, desemprego, fome, miséria. Oramos pelos povos que estão em guerra, que estão se armando, que estão perdendo vidas. Enfim, Senhor, ore por todo o sofrimento nesse mundo e faça com que cada vez mais possamos perceber que somos todos teus filhos e todas tuas filhas e que precisamos viver em paz. Bondoso e querido Deus, te agradecemos pelos dons e talentos que tu tens levantado em nossa igreja, essas pessoas que cantam e tocam, mas as pessoas que fazem a acolhida, as pessoas que colocam o seu dom culinário a teu serviço, as pessoas que cuidam do jardim, enfim, as pessoas que fazem as anotações, as atas, enfim, Senhor, tem tantos dons e tantos talentos sendo usados nesta comunidade. Faça com que mais e mais pessoas coloquem de fato a sua habilidade a teu serviço, para que possamos crescer, não somente em quantidade, mas principalmente na fé, na união e na comunhão. E assim tudo mais entregamos nas tuas mãos, quando juntos oramos como Cristo nos ensinou.
do Senhor e sirvam a Deus e ao próximo com gratidão. Amém.